Frase, oração e período. Imagine alguém chegar perto de você e falar as seguintes palavras: almoço, fica, estou mamãe, que com muita horas pronto. E aí, você entenderia alguma coisa? Lógico que não, né? Porque esse enunciado, ou seja, tudo aquilo que foi dito por essa pessoa, não possui sentido. Quando queremos nos comunicar com alguém, quando queremos transmitir uma informação, precisamos combinar as palavras dentro desses enunciados para que eles tenham sentido, ou seja, as palavras devem ser organizadas dentro do discurso, pois só conseguiríamos compreender a mensagem se as palavras estiverem dispostas de forma clara e precisa. Muitas vezes, dependendo do que estamos conversando, apenas uma palavra já é o bastante para entendermos o que o interlocutor, a pessoa com a qual conversamos, quer nos dizer. Em outras situações, precisamos combinar muitas palavras para transmitir alguma informação. A maneira que as palavras se apresentam em um texto, um anúncio, um cartaz ou qualquer que seja o gênero textual, faz com que a gente possa classificar esse conjunto de palavras em frases, orações ou períodos. Você sabe qual é a diferença entre frase, oração e período? Não? Então vamos aprender, pois é com elas que produzimos textos, contamos histórias, conversamos no dia a dia. A frase é o conjunto de palavras que tenha sentido, ou seja, que transmita uma informação completa, não importando se é formado por uma ou várias palavras. Esse grupo de palavras não necessariamente precisa ter um verbo para ter sentido. Por exemplo, socorro é uma frase com sentido completo. Alguém precisa de ajuda, pede socorro. Claro que existem frases com verbos, mas quando isso ocorre, ela é chamada de frase verbal. Caso não os possua, passa a ser chamada de frase nominal. A oração é todo o enunciado, algo dito que se forma em torno de um verbo, ou seja, oração é todo o conjunto de palavras que contém um verbo. Opa, mas não acabamos de dizer que a frase também pode conter verbos? Então, qual a diferença entre frase verbal e oração? Devemos lembrar que as frases precisam de sentido, já a oração pode não ter sentido. Vamos analisar um exemplo? Observem a frase: eu gostaria de que vocês aprendessem a lição. Vejam, nesse conjunto de palavras há uma frase, pois há uma sentença que transmite uma informação completa. Nela, podemos observar a presença de verbos, nesse caso, 2 verbos, gostaria e aprendesse. Como afirmamos em sua definição, a oração é um conjunto de palavras que se organizam ao redor de um verbo. Como temos 2 verbos nessa frase, então temos 2 orações, que podem ser divididas da seguinte maneira. Primeira oração: eu gostaria. Segunda oração: de que vocês aprendessem a lição. Perceberam que quando separadas, as orações não possuem sentido completo? Entenderam que não teríamos uma informação se alguém nos dissesse apenas eu gostaria? Uma frase pode ter uma ou mais orações. Isto vai depender do número de verbos que ela possuir. Agora ficará mais fácil entender o que é um período. Períodos são frases formadas por uma ou mais orações, apresentando um sentido completo. Analise a frase. Assim que o aluno chegou, apresentou as novas regras que a professora estabeleceu. Note que há 3 verbos, portanto, temos mais de uma oração nesta frase. Temos 3 orações. Essa sentença, então, reúne orações e tem sentido completo e é classificada como período. Os períodos se subdividem em simples e composto. O período simples é quando a frase apresenta apenas um verbo, ou seja, formado por apenas uma oração. Já o período composto é quando a frase apresenta mais de um verbo, mais de uma oração.
Estudar as diferenças entre frase, oração e período é importante para que possamos compreender as relações que as palavras estabelecem entre si nos enunciados.